Na altura, quando apresentámos o projeto MAP na Faculdade de Belas Artes do Porto, na tua aula, qual era a tua ideia do projeto? Acima de tudo, aquilo que me agradou foi, por um lado, a ideia da valorização do afeto, não é? E, portanto, de perceber de que maneira é que se consegue construir um processo curatorial com base no afeto. Se tivesse que definir o projeto, seria talvez esta a maneira de o definir. E à partida é um gesto simples, não é? Mas que me parece importante chamar também aos processos curatoriais, não é? Portanto, eu estava a iniciar o processo também de Guimarães e da curadoria do programa, e interessava-me essa dimensão também, não é? Portanto, expectativa de facto não tinha, não é? Naquele momento, pelo menos, não sabia. Tive curiosidade pelo processo que vocês estavam a implementar. Eu não me faria ideia que daqui a 8 anos envolvidos vocês teriam 350 artistas, não teria ideia. Era previsível que, com um processo rizomático, não é? Que a coisa se multiplicasse. Sim. O artista legitima o outro artista. Esta é a forma como nós vemos essa... Não só nós nos desresponsabilizamos, ou como diria Harald Zeman em 1969, como fazer uma exposição sem ter o menor envolvimento, e como vemos aqui nesta própria exposição, mas é um par que convida outro par. Achas que isso funciona? Eu não que dizer... leitura é que podemos ver disto? Porque não é só o afeto. Há quem não se conheça, mas se revaja, ou se respeita ou se admira. E, portanto, também queria, que é um afeto mesmo que não seja correspondido, neste caso, mas é um afeto de admiração e de importância na sua carreira. Afinidades pessoais e profissionais. É esse o critério. Certo. Portanto, eu quando falo em afeto, não falo de afeto pessoal. Muito, também não é? Profissional. Exatamente. Como diz a exato, no sentido de que é uma coisa de que tu gostas, não é? Acho que o gosto é uma coisa muito importante e acho que deve ser cultivado, não é aquele termo que se utiliza, deve ser cultivado. Portanto, quando eu falo em afeto, não é no sentido restrito da afinidade pessoal, não é? Mas também no eu gostar do determinado trabalho. A palavra legitimar é que me parece estranha neste processo, no sentido em que, quando eu procuro uma legitimação, eu procuro ao abrigo de um processo qualquer institucional, não é? As instituições é que legitimam. Mas o próprio artista também pode legitimar o seu par. Pronto, onde eu queria chegar é que a palavra legitimar aqui tem uma variante que me parece interessante ser relevada, ou seja, é uma espécie de legitimação não institucional que permite, de alguma forma, reconhecer o trabalho de outrem, não é? Portanto, é o reconhecimento do par. Exatamente. Eu acho que o problema das categorizações é sempre o pau de dois bicos, não é? Ou seja, ajuda-nos a aceder, mas também, de alguma forma, deixa sempre alguma coisa de fora, não é? E cada vez mais nós temos dificuldade, e é por isso que eu, ao bocado, tive alguma reticência na questão da investigação académica, porque normalmente a investigação académica procura categorias, não é? Ou é pintura, ou é escultura, ou é feminino, ou é masculino, ou é do Porto, ou é de Lisboa. Todas estas caixinhas onde a gente mete as categorias e as atividades, pode ser um pau de dois bicos. O problema é um problema sempre de aceder, não é? Quer dizer, quais são as portas de entrada que eu utilizo para chegar àquilo que quero chegar, e aos artistas, ou às obras, ou seja o que for. Eu aí não sei muito bem se vos posso ajudar, ou seja, nós precisamos das categorias porque é mais fácil encaixar as coisas em determinados âmbitos, não é? Específicos, disciplinares, ou seja o que for, mas ao mesmo tempo elas também nos atraiçoam porque limitam a maneira como nós lidamos com as coisas. Portanto, também não sei muito bem se vos posso ajudar. Acho que há algumas categorias base que seria interessante manter. Não sei se a questão da cidade é importante, por exemplo. Aliás, eu até própria diria, ok, é o mapa de Portugal, mas onde é que acaba Portugal, não é? Temos uma boa pergunta, porque nós, por exemplo, no projeto MAP, temos artistas portugueses que vivem e trabalham cá, mas também artistas portugueses em diáspora. Portugal também não é só aqui dentro, exatamente, também é lá fora. E temos artistas estrangeiros que vivem e trabalham em Portugal. Exatamente. Portanto, a questão do território pode ser... Portanto, onde eu queria chegar é que as categorias, na verdade, são interessantes se nós tivermos capacidade para as questionar também. Eu estava naquela linha de questionar onde é que acaba Portugal, não é? E acho que aí, se calhar, ok, vocês anunciaram-se sempre, não é? Como um projeto que mapeia a prática artística em Portugal, não é? Mas eu acho que se podem colocar isto, não é? Estamos a falar
será que é assim tão importante que seja Portugal? Será que eu não posso nomear um artista que me inspira, mas que é iraniano? Ou que... Não sei. Claro que depois isto torna-se uma coisa absolutamente impossível de gerir, não é? Mas o limite geográfico ou de nacionalidade, para mim pode ser... Não é de nacionalidade, é mais de mapeamento de um território que é português e que no fundo é um ponto de partida para olhar para um espaço onde estão artistas franceses, alemães, iranianos, romenos. Um artista português que viva fora também pode ser nomeado, também pode não é? ser nomeado. Pronto, portanto, é isso, nesse sentido, eu não sei se vocês têm alguma visualização desse mapa, não é? Então, onde aparecem as pessoas que estão fora, mas podia ser interessante perceber isso, não é? Qual é este parâmetro, não é? Para que se também Exatamente, porque de repente temos portugueses a trabalhar no Brasil, temos portugueses nos Estados Unidos, temos portugueses noutro local e o mapa de Portugal de repente é uma outra coisa, não é? Portanto, já não é o território, mas é o lugar onde as pessoas estão a trabalhar e isso parece-me interessante. Então, vocês em algum momento abriram a análise dessas coisas, porque isto abre-se a uma estatística, não é? De repente, não é? E se vocês em algum momento pensaram em convidar, sei lá, um sociólogo para fazer essa estatística, ou uma pessoa qualquer que venha para tentar perceber, por exemplo, a incidência dos lugares onde as pessoas estão. Nós achávamos muito importante que houvesse esse estudo. E, aliás, até fazemos já um apelo público através desta entrevista, porque o projeto sempre esteve disponível para ser estudado. Por faculdades, achamos que era realmente importante. Isto é um projeto com condicionante de sermos 4 braços e sermos um non-profit, mas realmente achamos que isso eram uns percursos que o projeto MAP e que achamos muito mais importante que seja feito agora, passado uma década, para que tenhamos resultados. E, portanto, acho que estamos exatamente no momento certo em que ele deveria ser, tal e qual como é um património cultural, estudado e entendido. Ele tem determinados parâmetros específicos que o tornam... que o desenham de formas diferentes, como dizíamos, do afeto profissional ou relacional, esta questão do género ou não, ou da geografia, mas achamos e sempre pensamos nisso, que agora era o momento. E nós até tivemos a pensar em fechar o projeto ao fim de uma década e fazer uma análise. Agora, talvez não seja o momento de fechar, mas sim de analisar.